Fala galera, beleza? BFX Academy na área, simbora para mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar algo que está sendo muito relevante para mim. Eu quero mostrar para vocês uma estratégia que eu venho desenvolvendo, né? E o resultado que eu tive com ela. Eu acredito que esse canal aqui a gente vai colher bons frutos dele aí com o tempo, tá galera? Pretendo trazer bastante conteúdo, bastante coisa legal para vocês. Então vamos lá. Pessoal, eu tenho duas contas aqui no Forex, né? Uma conta é essa conta minha aqui pessoal. E a outra conta é uma conta de uma mesa proprietária. Essa mesa proprietária, eu passei na prova já tem algum tempo. O cara é foda, patroa! Uau! Eu entrei nela faz pouco tempo. Eu tô com um risco aí de $42 para um objetivo bem grande. Então assim, eu quero trazer alguns vídeos aqui também sobre mesa proprietária. Esse aqui não é o assunto do vídeo, só para vocês ficarem cientes aí de como que tá sendo, como que eu tô fazendo aqui. Então eu tô focado mais aqui na mesa proprietária, até por isso que vocês vão entender no decorrer do vídeo porque que eu não operei mais ali na minha conta pessoal, beleza? No dia 22 de setembro, eu depositei $100 aqui na minha conta pessoal e apliquei essa estratégia que eu venho desenvolvendo aí há algum tempo e eu quero mostrar o resultado para vocês verem a força que ela tem. Primeira coisa, depositei $100. Aqui no gráfico tem o histórico, né? Então eu vou compartilhar com vocês como que foi. Lembrando, essa estratégia eu desenvolvi ela para fazer de 1 a 2 entradas por dia. Tem um porém muito interessante que eu vou compartilhar com vocês, mas vamos por partes. Então lembra bem, essa estratégia foi feita para fazer de 1 a 2 operações por dia. A primeira operação já deu win, uma vitória bem grande de começo, bastante pontos, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. A primeira operação, a gente teve um take aí de $21,26. Então, já vamos contabilizar aqui, ó, mais 21,26. Eu já poderia ter parado, concorda? Se a estratégia foi feita para ter de 1 a 2 operações, não faz sentido eu continuar arriscando. Porém, como eu já estou com lucro, eu decidi continuar e fiz mais uma operação ali que também pagou de primeira. Reparem bem que são operações longas, né, com bastante pontos. E essa segunda operação aqui, ó, já deu ali $18,89. $18,89. Quase a metade da conta. Galera, essa é uma estratégia para você aplicar tranquilo. Eu coloquei para perder mesmo, tá? Como assim para perder? Caso o mercado viesse contra, que pode acontecer porque não existe nada 100% nesse mercado, esses $100 não iria me fazer falta. Então eu coloquei para jogo e entrei pesado. Duas operações eu praticamente fiz quase a metade da conta. Então assim, eu entrei bem pesado. Não façam isso, tá? Entrem tranquilo nas operações de vocês. Façam um gerenciamento bem legal. Porém, isso aqui é interessante. Eu vou continuar mostrando para vocês. Vamos lá. Continuei fazendo operações e fiz mais uma operação. Essa operação ela durou de um período aqui para o outro, né? Do dia 22 para o dia 23. Porém, deu vitória também. Foi uma vitória mais curtinha, mas deu aí 9,18. Mais $9,18. Praticamente aí metade da conta. Depois, o mercado fez um outro padrão aqui e eu entrei novamente. Eu não estou entrando aleatório, tá? Eu entrei dentro da minha estratégia. 21,40. Essa aqui foi legal, hein? Então vamos anotar aqui, mais 21,40. $70 já, tá? 170. Lembrando que eu comecei com 100, de um dia para o outro. Depois aqui, eu entrei novamente, porém o mercado veio contra. Eu já tinha travado no meu 0 a 0. Então aqui eu acabei não perdendo praticamente nada, ó. 14 centavos de dólares. Mas vamos colocar aqui na conta, ó. 0,14. Então beleza. E depois eu entrei em uma outra operação. E essa aqui já deu loss. Mas lembra que eu falei para vocês? É um operacional para você fazer de 1 a 2 entradas. Eu já poderia ter parado, voltar somente no outro dia. Porém, olha aqui que legal. 1, 2, 3, 4 operações seguidas que deram vitória. Boy. Essa aqui pegou o 0 a 0, né? De 14. Essa aqui deu loss. Porém, o loss aqui, ó, foi de 12,43. Então vamos colocar aqui na conta, ó. Menos 12,43. Beleza? E a última operação aqui que eu fiz foi uma operação que também pegou no 0 a 0. Então aí 66 centavos de dólares. 0,66. Beleza, então no total aí de um dia para o outro deu $57,50. Deixa eu puxar a tela aqui para vocês. Já deu aí R$309. Vamos colocar aqui, ó, R$309
dividido por 2 dias, deu uma média aí de R$ 154 por dia. Porém, eu arrisquei grande parte do meu capital ali para fazer esses lucros. O correto seria o quê? Operações aí, arriscando $3 para fazer 5, 7, por aí mais ou menos, né? Porém, eu fui bem mais agressivo. Só que agora que entra a parte legal e eu vou mostrar para vocês. Depois, eu acabei sacando tanto o lucro quanto o meu capital, não fiz mais operações e foquei somente na mesa proprietária. Para mim, galera, ó, show de bola, coisa mais linda que tem. Vou fazer um vídeo sobre mesa também, mas por enquanto, só para vocês entenderem por que eu não continuei. Vocês repararam? Foram diversas operações e de uma operação para outra, né? É um grande tempo, né? Então, assim, não é uma coisa rápida. Lembrando que eu tô no gráfico de 5 minutos. Então, assim, é uma coisa que eu tive que ficar realmente na frente da tela para ir acompanhando, né? Para ir vendo, para ir movendo o 0 a 0, né? Então, assim, como eu trabalho só com isso, para mim foi tranquilo conseguir ficar aqui na frente da tela, né? E aplicando a estratégia, tal. Porém, o que eu fiz, galera? Eu sou o cara que fuça em tudo. Eu pensei, pô, se a estratégia tá dando aí uma média de 3, 4 wins seguidos, né? Quando perde, a maioria das vezes foi no 0 a 0, teve somente um stop, ela tem uma assertividade absurda, concorda comigo? Yeah! Aí o que eu fiz, galera? Eu vou mostrar pra vocês. Eu fucei e automatizei essa minha estratégia para que eu não precise ficar na frente do gráfico. Ou seja, eu vou lá, pego a minha automatização, configuro, faço a análise, né? O mais importante aqui é a análise e deixo aqui ele trabalhando para mim. Ou seja, eu criei um robô que automatizou as minhas entradas. Ou seja, eu vou lá, coloco o robô e saio do gráfico. Eu posso fazer o que eu quiser, deixo o computador ligado e o robô vai trabalhando aí, fazendo uma grana. Porém, eu não usei ele aqui. Podem ver que não tem mais operações, né? O robô foi feito para te dar uma ajuda, né? Por exemplo, eu falei que é de 1 a 2 operações por dia. Show de bola. Eu posso colocar o robô, fazer 1 a 2 operações por dia, desligar o robô e pronto, acabou. Porém, galera, tem uma coisa muito interessante que eu descobri por acaso, que funcionou muito bem e eu vou mostrar para vocês. Ao invés de eu colocar o robô para trabalhar, por exemplo, aqui no próximo dia, vim aqui fazer uma análise, configurar o robô, colocar ele para trabalhar, fez 1, 2 operações e eu ir lá desligar o robô, eu deixei ele rodando, galera, para fazer um teste. Eu sei que vai ter gente que vai comentar: ah, mas um dia é muito fácil, né? Saber se deu bom, se não deu, 2 dias, é sorte. Galera, lembra que eu falei que foi no dia 22, a primeira operação, depois foi no dia 23. E aqui, galera, eu não operei mais, do dia 24 de setembro. Hoje, a gente tá no dia 22 do 10. E se eu deixasse o robô trabalhando aqui até o dia de hoje? E é isso que eu vou mostrar pra vocês. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou imaginar que a gente ainda tá aqui no dia 24, tá? Que o mercado abriu aqui. Eu vou fazer as minhas análises, as minhas marcações, vou jogar para o robô que eu desenvolvi e vou deixar ele rodando aí até o dia de hoje para a gente ver qual seria o resultado, beleza? Então vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo para não ficar muito longo. Bora lá. Bom, parece um pouco estranho aqui, mas eu sei exatamente o que eu vou marcar aqui. Eu vou acionar aqui o robô, eu vou aqui, vou pegar o robô, vou fazer o teste. Seguinte, eu vou colocar aqui, ó, pro dia 24 e... aqui já tá certo, dia 22, beleza. $100 já é bem pouco, né, pra esse tipo de mercado, porém, para fazer no manual, ok. Para fazer no robô, eu já acho que fica muito pouco capital, porque robô é um pouco meio instável, né? O robô não pensa igual a gente, então assim, algumas operações talvez eu não entraria, o robô provavelmente vai entrar em todas, sempre que der o padrão. $100 eu acho muito pouco para esse tipo de operação com o robô. Então eu vou aumentar um pouquinho a mão, vou colocar aqui um capital de... Não, 500 também é muito, né? Vou colocar aqui um capital de $300 e alavancagem comum mesmo, né? 1 para 100. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Cara, $300, R$ 1.614. É muita grana? Para algumas pessoas, sim. Porém, cara, menos que isso aqui pro mercado, eu acho complicado. Tá? Dá para começar lá com $100, 50 que seja? Cara, dá, mas você fica com muita pouca margem, sabe? Muita pouca margem. Então, assim, ao invés de você colocar $50, você guarda e vai juntando, cara. Tenta colocar um pouquinho mais. Eu vou colocar nesse exemplo aqui 300, mas é só pra gente ter uma noção um pouco mais realista. Vou colocar aqui os parâmetros. Vou mudar aqui algumas coisas.
das configurações, né? Vou colocar as configurações que eu marquei. Vai ser isso aqui mesmo. Beleza, fiz as configurações aqui. Vou colocar aqui para iniciar. Abriu aqui no outro monitor. Deixa eu só colocar um fundo mais bonito aqui, um fundo limpo, para vocês conseguirem acompanhar melhor. Beleza? Então vamos lá. Aqui o mercado já abriu, né? No dia 24. Eu vou aumentar aqui um pouco a velocidade. Lembrando que eu estou num gráfico aqui de 5 minutos. Isso é bem interessante porque não é aquele tipo de estratégia que é em gráficos pequenos, né? Gráfico de 1 minuto, esse tipo de coisa que é bem volátil, né? Bem instável. Aqui não, é uma estratégia bem demorada, bem tranquila. Você não fica com aquela emoção toda, né? De gráfico e tal. Mas beleza, vamos lá. O mercado tá rolando aí, vou aumentar um pouquinho a velocidade. Lembrando aí, capitalzinho de 300 dólares. E vamos ver o que vai dar aqui. Ó, aqui ele já executou uma compra. Ó, o nosso alvo lá em cima, o stop. Vou rodar um pouquinho mais devagarzinho aqui e depois eu aumento a velocidade, somente para vocês entenderem aqui como é que funciona. Ó, já travou no 0 a 0, ou seja, essa operação aqui já não tem mais risco nenhum. Se voltar contra, eu vou fechar no 0 a 0. Vou aumentar um pouquinho mais a velocidade. Quase pegou 0 a 0. Não pegou. Vamos ver. Ó, vou aumentar um pouquinho mais a velocidade. Pegou 0 a 0. Abriu outra operação, ó. Praticamente na mesma região. Beleza, pegou o stop. E assim ele segue. Vou tirar um pouco do zoom aqui, ó. Deixa ele rolar. Vou aumentando aqui um pouquinho a velocidade. A gente tá aqui um pouquinho negativo. Faz parte do game, ó. Já recuperou. Vamos seguindo aí pra ver. Agora começou, ó. Já ficou negativo de novo. Mas o capital tá subindo, ó. Tá subindo. Então o que eu vou fazer aqui agora, ó. Eu vou aumentar um pouco mais a velocidade para não demorar tanto. Fiquem de olho aqui no saldo e nas operações aqui pra gente ver qual que vai ser o resultado. Deixa eu rolar aí. Tá indo. O capitalzinho tá crescendo, hein, galera. Pra não falarem que funciona só um dia ou porque eu fiquei olhando pra ver que dia que ia funcionar e não sei o que. Então aqui, ó, praticamente o mês inteiro aí funcionando pra gente ver o resultado real, beleza? Então vamos lá. Beleza. 1.120 dólares. Cara, isso aqui é surreal. Lembrando que é uma estratégia, igual eu falei, para fazer 1 a 2 operações por dia. Isso aqui que eu fiz é loucura. Deixar 24 horas. Por mais que eu coloquei o nome do robô de 24 horas, porque eu achei isso aqui incrível. Não é o aconselhado, né, galera? Mas, cara, eu vou até olhar aqui, ó. 1.120 dólares. Pessoal, isso aqui é surreal. Eu acho isso aqui incrível. Lembrando que eu coloquei as operações com lote mínimo, tá? 0,01. Então, eu vou ser um pouquinho mais agressivo desse próximo teste, só pra gente ter uma noção. Vou colocar aqui somente vou alterar aqui o lote, ó, 0,02, que é um lote bem agressivo, né, pelo capital, mas só pra gente ter uma noção. Vamos lá, coloquei aqui pra iniciar, abriu no outro monitor, vou só colocar aqui o template mais claro, né, pra ficar mais fácil de ver. Então, tá lá. Bora ver qual que seria o resultado. Será que a gente vai quebrar, galera? Vamos fazer esse teste? Passar mais rápido, né? Vixe, foi bem rápido, hein? Caramba, galera. 1.941 dólares. Isso aqui é absurdo. Ou seja, a longo prazo isso aqui foi incrível. Então, assim, é uma estratégia que eu tô desenvolvendo. Criei até esse robô, né, pra ficar mais fácil, pra não precisar ficar o tempo todo aqui na tela. Mas, assim, achei muito interessante. Comentem aí se vocês querem que eu faça um depósito aí de 300 dólares ou 100, quem sabe, vamos testar.
E deixo o robô rodando aí e vou trazendo o vídeo, atualizando vocês. Quem sabe eu não ensino essa estratégia aí mais pra frente pra vocês. Vai ensinar as técnicas da minha profissão, eu não ensino. Eu estudei. Eu gosto de ensinar uma coisa que realmente vai funcionar. Então, assim, pelos testes que eu ando fazendo, tá sendo muito top. Comentem aí se vocês querem que eu traga esse vídeo mostrando o dia a dia com as operações. No mais, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aí. Faça um comentário bem legal, mande pro seu amigo trade. E é isso aí, pessoal. Tchau,